Vamos lá para mais aula. Bom dia, meninos do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Raimundo, né? Dando sequência ao nosso estudo, né? Apesar de estar longe de vocês devido à quarentena, né? Vamos para mais uma aula, né? Hoje a aula de hoje é sobre efeito fotoelétrico, né? Efeito fotoelétrico, gente, está no livro 3 de vocês, ok? Aqui, ó, mostra no capítulo 19. Se vocês puderem acessar e puderem acompanhar, vocês vão ver que tem muita explicação lá a respeito, né, do efeito fotoelétrico. Mas eu acredito que durante a aula vocês vão entender o processo histórico, né, as equações, algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Vamos lá? Bom, no começo do século XIX, no final do século XIX, também no começo do século XX, 1900, a grande impasse, a pergunta era: a luz é uma onda ou uma partícula, né? Vamos ver que no decorrer da aula eu irei conseguir responder essa pergunta. Então, aqui deve estar aparecendo para vocês a foto do Einstein, né? Não é isso? Aqui com uma fonte luminosa, uma placa metálica, elétrons saindo dessa placa, e uma palavrinha aqui que a gente vai ter que se acostumar com ela. Fóton, né? O que é fótons, né? Fóton é luz, gente, é radiação luminosa, né? Que está chegando até essa placa, né? E fazendo com que os elétrons saiam dessa placa, né? E aí tem uma pergunta aqui: o que é o efeito fotoelétrico, né? Que está sendo realizado aqui nessa figura, não é isso? Bom, efeito fotoelétrico, né? Você vai perceber que é o quê? São os elétrons sendo injetados numa placa metálica, né? Será que como está aparecendo aqui a foto do Einstein, será que todos os créditos, né, são para o Einstein, né? Vamos ver o processo, né, histórico. Vamos entender como é que aconteceu, se o Einstein fez tudo sozinho ou não, né? Mas antes da sequência, vamos falar um pouquinho sobre quantização de energia. Aqui é a foto do Max Planck, ó, né? O que o Max Planck contribuiu? Ele propôs que a energia é irradiada em partes quantizada. Por isso que a gente estudou um pouquinho sobre o quê? Os quantos de energia, que tinha essa fórmula aqui, ó, E igual a H vezes F, ok? E dependendo da frequência da radiação, né, ele estudou um pouquinho sobre o quê? Radiação do corpo negro. Esse H, fique bem aqui, né, atento, né? Esse H, ele pode ter ele, o quê? Em Joule, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, ou se não em eletronvolts, que é 4,14 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo. Gente, ó, no estudo de efeito fotoelétrico, a gente vai usar bastante o que? A constante de Planck em eletronvolts, tá? Então, fique atento para isso. Então, só um pouquinho aqui sobre quantização de energia e vamos ver de que forma, né, esse estudo do Max Planck contribuiu para o efeito fotoelétrico, né? Vamos lá? Bom, o que é o efeito fotoelétrico? Aqui é a pergunta, né? Vamos ler junto aqui, ó. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de partículas carregadas elétron-íons. Através de quem? Dos fótons, né? Okay? De um meio material qualquer que absorva radiação eletromagnética. Luz visível, ultravioleta, que a gente não consegue ver, e raio-x, né? Então, como é que seria isso? A luz vai chegar, né, a radiação vai chegar até uma placa metálica. Se esses elétrons saírem da placa, né, forem injetados, quer dizer que ocorreu o efeito fotoelétrico. Mas será que é tão simples assim? Só emitiu a luz e já saiu? É qualquer luz, né? Você vai perceber que no decorrer da aula, né, não é a questão da intensidade, não é qualquer luz que bate numa placa, né? Não é qualquer placa que consegue ser o que arrancar dos elétrons, né? E será que foi o Einstein que fez tudo sozinho? Esse tem mais uma foto dele aqui, ó, aos 25 anos, tá? Jovem, o Einstein aqui, ó, né? Nosso gênio, né? Então, vamos lá, dar sequência aqui no processo histórico sobre o efeito fotoelétrico. Está aparecendo para vocês aqui a foto de um cidadão chamado Heinrich Hertz. É até difícil de pronunciar o primeiro nome dele, mas é conhecido como Hertz, né? O físico das frequências, né? Da luz, das ondas, não é isso? Em 1886, Hertz produzia descargas entre dois eletrodos, né? O que é eletrodo, né? São os polos, né? De uma bateria, por exemplo, né?
Em certas ocasiões, ele percebeu que, quando iluminado, o cátodo, né, que é o polo positivo, né, era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas. Fica ligado nessa palavra aqui, mais intensa. Sem saber, Hess havia descoberto o efeito fotoelétrico por meio da emissão de raios catódicos. Então, aqui você tem aqui uma placa, né, duas placas metálicas, né, elétrons sendo arrancadas, sabe? Então, ele conseguiu, sem querer, né, descobrir, né, o efeito fotoelétrico. A grande dúvida que ficou é que ele acreditava que, se ele aumentasse a intensidade dessa luz, os elétrons sairiam da placa com maior velocidade. E isso não era verdade, né? Você vai perceber que não é a questão da intensidade, da força da luz que vai fazer com que ele saia com maior velocidade, né? Vai aparecer para vocês aqui, ó, a foto de um assistente, né, do Hertz, né, que contribuiu para provar que não era a intensidade. Vamos ler um pouquinho do processo histórico. Em 1903, o assistente de Hertz, Felipe Lenard, aqui a foto dele aqui, ó, desenvolveu uma série de experimentos com o intuito de estabelecer uma relação entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos. Lenard concluiu que não havia qualquer dependência entre as duas coisas, o que era esperado segundo os conhecimentos da física da época. Então, o que eu li aqui era isso. Não é a intensidade da luz, gente, que faz com que os elétrons saiam da placa metálica com maior velocidade. Você vai perceber no nosso estudo aqui, ó, que vai ser a questão da frequência, né, das cores da luz. Quanto maior a cor da luz, né, mais ainda maior frequência, maior será a velocidade. Então, aqui é só para te mostrar que o Einstein não fez tudo sozinho, ele baseou o estudo dele em cima de quê? De conhecimentos anteriores, né? Einstein era um gênio? Eu acredito que sim, mas ele baseou em conhecimentos anteriores, ok? Bom, e aí, como é que o Einstein ajudou a explicar esse efeito fotoelétrico? No ano de 1905, Einstein fez o uso de uma proposta apresentada por Planck. Lembra, né? Explicado de forma mais satisfatória o funcionamento do efeito fotoelétrico através da quantização de energia. Vai aparecer uma fórmula aqui para vocês, ó. Lembra dela? Energia é igual a H vezes F. A danada da frequência está aqui. Vai ser a frequência que vai fazer a diferença, tá? O que ele fez? Ele propôs que a radiação eletromagnética deveria ser quantizada, tá? Quantizada, e a quantidade elementar definia a luz. Era quem? O fóton. O que é isso? Cada elétron vai receber o quê? Um único fóton aqui, ó, né, de energia. Se essa frequência luminosa, sabe, for suficiente para conseguir retirar o elétron, quer dizer que aqui ocorreu o efeito fotoelétrico. Então, se eu tenho uma frequência maior, vai fazer com que esses elétrons sofram movimentação, né, que vai ser a questão da energia cinética, e esses elétrons serão arrancados. Então, o que está vendo a palavra aqui? Fótons incidentes e elétrons injetados, né? Vamos lá para a nossa pergunta da aula. A luz, né? Onda ou partícula? Aqui uma explicação. A luz é tanto onda quanto partícula. A dualidade onda-partícula da luz mostra-nos esse seu comportamento duplo. O que ele falou aqui a respeito disso? Bom, enquanto a gente tem aqui a luz como fóton, né, raio incidente, aqui é o que? Onda, ok? Onda. A partir do momento que essa frequência luminosa chega até os elétrons e consegue retirá-los, né, da placa metálica, né, certo? Aí a gente vai ter aqui emissão de elétrons, né? Deixa eu ligar seu computador, senão ele descarrega aqui, pessoal, tá? Só um momentinho, ok? Vai sair a gravação. Então, vamos lá. Então, voltando aqui a explicação para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem a emissão de ondas, raio incidente, né, fótons incidente. E aí, se os elétrons saírem, né, devido à frequência, a gente vai ter o que? Partículas. E os elétrons são o que? Partícula, tem massa, é matéria, tá? Por isso que a luz tem comportamento dual, não é isso? Duplo, ok? Então, o estudo do efeito fotoelétrico, né, com essa contribuição, né, de Lenard e também de Hertz, e a definição, né, feita por Einstein, conseguiu provar que a luz tem o quê? Um comportamento duplo, ok? Bom, vamos para a parte matemática do efeito fotoelétrico. Apareceu aqui a primeira equação para vocês, ó. É C de energia cinética,
né? H vezes F, menos uma letrinha aqui que você vai conhecer como φ. Então, olha aqui, você tem energia chegando, H vezes F, não é isso? H vezes F, que é do Planck lá, H vezes F. E temos aqui, ó, EC, de energia cinética. São os fótons elétrons. Então, a luz vai chegar até a placa, ok? Se sair, é porque teve uma movimentação maior, grande, né? Essa movimentação é chamada de energia cinética. Então, o que a gente vai ter? SC de energia cinética, H, energia de Planck, menos a função trabalho. Né? Aqui uma explicação aqui embaixo, tá? Então, você vai perceber que no desenrolar da nossa aula, né, próxima, a gente vai calcular a frequência, vai usar muito essa equação para calcular a frequência luminosa, porque é a frequência que vai definir se a luz consegue tirar os elétrons da placa ou não. Okay? Aqui, ó, a foto do nosso amigo Max Planck, que contribuiu para o estudo do Einstein, né? Bom, função trabalho, né? Então, aqui a palavra, esse φ aqui, que é a função trabalho, né? A gente vai entender agora. O que é a função trabalho? É o nome que se dá à energia mínima para que um elétron seja extraído do metal. Seu valor varia de metal para metal. Então, a gente vai ter placa de cobre, de zinco, de césio, né? De prata, né? Ok? Aqui nós temos uma tabela mostrando alguns, né, valores de função trabalho. Sódio, alumínio, zinco, ferro, prata e os seus valores. Você vai ter que decorar isso aqui de jeito nenhum. São valores que vêm nas questões, tá? Tá bom? Mais uma vez aqui, né? A equação, não é isso? Bom, o que é energia cinética? Acontece. Se essa energia cinética ela vai ser, né, maior quando essa energia de Planck aqui for maior, menos a função trabalho. Aí vai fazer com que os elétrons sejam arrancados. Perceba aqui que eu tenho aqui a luz ultravioleta, que é uma das mais fortes, para tirar, né, o elétron da placa metálica. Okay? Dando sequência, aqui tem uma demonstração, né, dos raios de luz, não é isso? E aqui, ó, uma tabelinha. É a frequência aqui, ó. A violeta tem uma frequência maior e o comprimento de onda menor. Aí é assim sucessivamente. Lá no final a gente tem o vermelho. O vermelho tem uma frequência aqui menor, 4 vezes 10 a 14, só que o comprimento de onda é maior. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Tá? É a frequência que define se os elétrons saem ou não de uma placa metálica. Bom, aqui um exemplo de aplicação do efeito fotoelétrico, células solares, né, placas solares, né, energia solar. Aqui, ó, porta com fotossensor, que é ondas de calor. Aqui também um porte luminoso, né, que ao receber ondas de calor através do fotossensor, eles vão ficar acesos. E temos agora um exercício. Bom, a figura abaixo descreve o efeito fotoelétrico. Ela está te falando que é o efeito fotoelétrico aqui, ó, né? Aqui a fonte de luz, a placa metálica, não é isso? Aí vem uma pergunta. Esse experimento contribui para a descoberta da... Aí temos aqui, letra A, dualidade onda-partícula, energia de ionização dos metais, emissão contínua da radiação por meio do corpo aquecido e descrição da ligação química entre elementos. Diante da que a gente estudou sobre o efeito fotoelétrico, para que serviu o efeito fotoelétrico? Para determinar o comportamento da luz, né? Nós percebemos que durante a aula, a luz, ela tem dois comportamentos. Ela pode ser tanto que ondas e como que partícula. Então, a resposta é a letra A, dualidade onda-partícula. Vamos pegar aqui um lápis para tentar marcar para vocês aqui, né? Ok? Beleza. Aí, pessoal, né? Mais uma questão de aplicação, né? Ok? Bom, aqui no final, para finalizar a aula, tem uma foto do Einstein quando era novo, né? E quanto mais velhinho, perto dele morrer no final da carreira dele, né? Ele deixou uma frase aqui interessante. Não tente se tornar uma pessoa de sucesso, mas sim uma pessoa de valor. Acredito eu que na sua vida ele conseguiu atingir esse sucesso através de se mostrando uma pessoa de valor, né? Apesar de ter ficado muito triste com alguns conhecimentos dele ser usado de maneira errada, né? Mas ele se tornou uma pessoa de valor. Então aqui, ó,
No decorrer das nossas aulas, iremos postar mais vídeos de resolução de questão do efeito fotoelétrico. Até mais, até a próxima aula. Ok?